Bom dia, Tati lá em Videira, bom dia Beth em Curitiba, bom dia Takeshi, Sati, bom dia Anitta lá em Xanxerê, bom dia a Fran ali em Monte Castelo, Gessé, família, bom dia seu Sadia, Dona Sueli, a Simone, o Oneide ali em Iracema, sejam todos bem-vindos a mais um dia de oração e meditação na palavra do Senhor Jesus, né? Como tem sido abençoador essa semana, como tem sido maravilhoso poder chegar nas manhãs e estarmos aqui reunidos orando ao Senhor Jesus. Bom dia, Laides, né? Bom dia, um pessoal que depois entra também, sejam todos bem-vindos. O nosso texto continua sendo o Salmo 33, hoje os versículos 7 a 9, e diz assim a palavra do Senhor. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Que texto lindo para essa manhã, né? Que palavra maravilhosa. Deus ordena e tudo se faz. Tenho falado muito sobre isso, sobre essa restauração que somente Jesus, que é a nossa esperança, faz na nossa vida, faz na nossa nação, pode fazer na tua família, no teu trabalho, né? Nós vivemos, e ontem eu já falei sobre isso, principalmente nós aqui no Sul, nós vivemos em uma terra muito abençoada. O nosso país é um país de bênçãos. Nosso país é um país marcado por lugares com paisagens grandiosas e um povo alegre, cheio de energia. Bom dia, seu Adão, a Dona Júcia, sejam bem-vindos. A nossa nação brasileira, o nosso país, ele é grande, é um país de pessoas felizes, de lugares diferentes, né, de culturas diferentes. Nós moramos num lugar onde tem muitas culturas diferentes, né? Acho que o Brasil é um país diversificado, por isso, um país marcado por isso. Mas, no entanto, para que a nossa nação, para que nossas famílias, para que a nossa vida experimente uma felicidade duradoura e profunda, algo é essencial e necessário, que é o temor do Senhor. Para nós sermos verdadeiramente felizes, sermos pessoas assim que a gente possa dizer assim, nós somos pessoas realizadas, nós precisamos temer a Deus. A palavra nos ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E sabedoria é justamente o que falta nos caminhos tortuosos da nossa humanidade atual. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. No primeiro século, o apóstolo João, eles já alertavam para nós isso, né? Lá em 1 João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno.
porque o inimigo está tendo mais poder nesse tempo. O inimigo está ao derredor, ele está furioso, ele está tentando nos tirar da presença de Deus. O inimigo, ele tenta fazer com que nós venhamos a sair da presença de Deus, mas nós precisamos ser fortes e buscar sabedoria. Bom dia, Cleide. E sabedoria que vem do alto. Lá no livro de Oséias, em meio à guerra, em meio a tudo que se passou, ele dizia, o povo perece por falta de sabedoria. E aonde que nós vamos achar sabedoria? Na Bíblia, na palavra de Deus. Ali que nós vamos buscar a sabedoria para agir em todos os dias, em todos os setores da nossa vida. Cada lugar na nossa vida precisa de um tipo de sabedoria, um tipo de trabalho. Mas na Bíblia nós encontramos um manual de instruções para tudo. Se você ler realmente e meditar naquilo que a palavra está falando para você, você vai ser uma pessoa sábia, vai entender muitas coisas que o nosso entendimento humano não consegue ver. Mas eu torno a dizer para vocês, a sabedoria de Deus, a sabedoria que nós buscamos que vem do alto, é algo surreal na vida do ser humano, né? O apóstolo Pedro também complementa sobre isso. Ele diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Lá em 2 Pedro 3,3 fala isso, né? E eu falei, eu acho que já há alguns dias na igreja, né, que a gente sofre algumas coisas porque a gente não entende por que eu estou passando por isso. Mas lembrem-se que o Senhor Jesus, ele ouve aquelas conversas que você não ouve. Então, peça sabedoria do alto, porque aquilo que falam quando você não está junto, porque aquilo que é comentado quando você não está, o Senhor, ele ouve. Essas advertências dos apóstolos para nós, na busca da sabedoria, revelam a raiz de muitos males. A ausência do temor, reverência e o reconhecimento da soberania de Deus. Hoje, o mundo está vivendo sem temor, sem reverência, e não reconhece Jesus como nosso soberano Senhor. E aí está acontecendo o quê? As lutas, as brigas, né? Nós mesmos brigamos muitas vezes com o nosso próprio coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. E nós muitas vezes ouvimos o nosso coração. Temer ao Senhor não significa ter medo, tá? Esse temor ao Senhor, não para nós termos medo do Senhor, mas é darmos honra ao Senhor, é respeito, é submissão amorosa ao Rei dos Reis. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é amor, Deus é a essência do amor, mas Deus é o justo juiz. Se nós buscarmos sabedoria de Deus e se nós fazemos as coisas segundo o coração de Deus, não precisamos temer no sentido de medo, mas sim entendermos que toda a honra, todo o respeito e toda a submissão nós temos que dar ao Rei dos Reis, que é Jesus. É entender que sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Entender de quem é a honra, de quem é a honra de tudo que você faz, para o que tudo você faz. Toda sabedoria verdadeira brota quando reconhecemos a nossa dependência absoluta de Deus. Quando você se prostra diante de Deus, quando você realmente se joga nos braços de Jesus, você vai entender que é dependente dele. Você vai ter sabedoria, e sabedoria que vem do alto, né? E a sabedoria que vai trazer essa alegria indizível nos nossos corações. O Salmo 33, que nós estamos meditando essa semana, ele declara que Deus fala e faz tudo, né? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Olha quanto poder tem o nosso Deus. Aquilo que ele fala, acontece.
Você consegue entender quão maravilhoso é isso? Que é aquilo que nós estamos falando aqui nesta manhã. Deus está ouvindo. E o pensamento que está na tua cabeça nessa manhã, o Senhor está ouvindo. E Ele ordena e tudo se faz. Ele ordena e toda a criação obedece. Não adianta muitas vezes fugir, né? Nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Se você voar no mais altos céus, ali o Senhor está. Se tu mergulhares no mais profundo do mar, ali o Senhor vai estar também. Porque a promessa dele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a criação obedece quando o Senhor Jesus fala. Então, muitos sofrem por falta de obedecer a esse Deus. Diante dessa autoridade majestosa, toda a terra treme com reverência. A terra treme diante da voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa, mais poderosa do que os cedros do Líbano. O que Deus fala, não adianta você tentar, você pode tentar fugir, mas você não consegue sair disso. O propósito de Deus para as nossas vidas é certo. E o nosso Deus é justo. Cada coração deve se prostrar com humildade diante do Senhor. Nós precisamos chegar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, orar a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e está fazendo em nossas vidas. As pessoas que temem ao Senhor, elas não apenas prosperam materialmente, porque quando você pede sabedoria de Deus para os teus negócios, para o teu trabalho, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Mas não é só no material que uma pessoa que pede sabedoria e teme ao Senhor, ela prospera, mas também ela floresce espiritualmente. A justiça de Deus prevalece sobre a sua vida. A paz de Jesus se estabelece e a alegria verdadeira encontra morada. Quando você teme, busca ao Senhor, as coisas acontecem. Acho que falei na segunda-feira sobre uma música que fala que quando nós louvamos ao Senhor acontece um terremoto, como aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão. Né? As coisas se abrem, as cadeias se quebram, as portas se abrem para aquele que teme ao Senhor, que verdadeiramente se prostra diante do Senhor com amor, com tremor e com temor, obedecendo a palavra de Deus, se humilhando na presença de Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. A justiça, ela prevalece quando você está nas mãos do Senhor. Às vezes pode até demorar. Às vezes aquilo que eu falei, você não vê, mas o Senhor vê todas as coisas. E Ele já está fazendo aquilo que você precisa que seja feito. Faça a tua parte, que é temer e tremer ao Senhor. E deixe a parte de Deus para Ele fazer. Você não precisa fazer a parte de Deus. E nós nem conseguimos porque nós não somos nada. Tudo é dele e para Ele. Né? Deus, Ele transforma vidas. Ele transforma nosso governo, Ele transforma a nossa liderança. Ele transforma as famílias, Ele transforma o nosso ser interior para que o nosso exterior possa deixar transparecer a face de Deus. Ele transforma o jeito de que nós, como cidadãos, nos comportamos em todos os lugares que nós vamos estar. Ele acende uma luz de responsabilidade dentro da gente. Ele acende uma luz da integridade e da esperança. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, acende na nossa vida uma luz de responsabilidade e de integridade. Como está a tua conduta neste tempo no mundo? Como as pessoas olham para você?
Quando você chega em algum lugar, a pessoa que olha você, ela vê essa diferença, ela vê você como uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa responsável pelas coisas. Se hoje você precisasse fazer um currículo para entregar numa empresa para trabalho, quando você entregasse esse currículo, a pessoa lesse, ela diria o que da tua vida? Ela diria que você é apto para as funções? E se você precisar fazer um currículo para entregar para Deus? E quando Deus for ler esse currículo, Ele vai achar na tua vida uma pessoa segundo o coração dele, uma pessoa com temor e tremor ao Senhor, uma pessoa que obedece, uma pessoa que ama, uma pessoa que é justa. Como está o nosso coração perante Deus? Como está o nosso coração para as pessoas que estão ao nosso redor? Lembrem-se que todos os que estão ao teu redor é de responsabilidade tua. Tudo que você faz, as pessoas que estão olhando aquilo que você faz, você tem responsabilidade por vidas. Nós temos responsabilidade por vidas. É hora de despertarmos, queridos. É hora de haver um despertamento no nosso coração, de clamarmos a Deus de uma maneira firme, honesta, uma maneira verdadeira. É hora de nós honrarmos a Deus em tudo e buscarmos a sua glória acima dos nossos próprios interesses. Quantas vezes nós buscamos somente o nosso próprio interesse e não colocamos realmente nas mãos de Deus e não buscamos realmente os interesses do Senhor para a nossa vida? Tu tem lembrado do que Deus quer da tua vida? Para que tu estás nesse mundo? Qual é o propósito do Senhor para a tua vida? Precisamos nos curvar diante da majestade divina e proclamar com coragem: o Senhor é o Rei da minha vida. O Senhor é o Rei do meu trabalho. O Senhor é o Rei da minha família. O Senhor é o Rei desta nação que se chama Brasil. Precisamos orar pelas nossas crianças. Nesse tempo de Semana da Pátria, né? A gente vê as crianças se reunindo. Como tem crianças no nosso Brasil. Precisamos orar por essas crianças, pelos professores, orar pelos nossos governantes, orar uns pelos outros, mas precisamos orar para a nossa vida, para que o Senhor olhe no nosso interior e ache graça na nossa vida. Que cada um possa aprender e dizer com fé e convicção: temer ao Senhor é a minha alegria, minha sabedoria e o meu caminho de paz. Que possamos dizer todos os dias isso na nossa vida, né? Que temer ao Senhor é a nossa alegria, nossa sabedoria e o nosso caminho e a nossa paz. Tremer e temer diante da majestade do Senhor, porque Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas Ele faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Vamos orar, irmãos. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã pelo teu grande poder, Senhor, pela tua majestade, pelo teu grande amor, pela tua justiça sobre a nossa nação, sobre a nossa vida. Deus, que o nosso coração seja um coração cheio de temor e tremor à majestade que tu és. Que venhamos reconhecer realmente, Senhor, quem tu és, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Pai, nós não temos nada e não somos nada sem ti. Onde nós estaríamos, Deus, se não fosse a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas? E nós te louvamos
pelo dia que se chama hoje. O dia em que nós podemos acordar, o dia em que nós podemos nos reunir de manhã, mesmo distante, Senhor, mas como a família do Senhor, colocando as nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa família nas Tuas mãos, Senhor, colocando a nossa nação nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque moramos num país livre, obrigado, Deus, porque moramos numa terra abençoada. Mas colocamos tudo diante de Ti. Olha para nós, Senhor, ache graça em nossas vidas, Jesus, e nos dá um dia cheio de bênçãos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um nesse dia, que possamos realmente proclamar Jesus através de tudo que nós formos fazer no dia de hoje. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, onde estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, louvando a Ele e ouvindo o que Ele tem para falar para os nossos corações. Um bom dia.